Teria muita gente interessada em congregar somente ao nome do Senhor Jesus, fora das instituições religiosas, denominações e tudo mais. Bem, todos os dias eu recebo um número grande de mensagens de irmãos e irmãs interessados em deixar suas denominações, ou que já deixaram as denominações, e interessados agora em estar congregados somente ao nome do Senhor. E eu, quando digo que o número é grande mesmo. Eu diria que, em média, 1 dúzia de pessoas por dia. Então você irá pensar que as reuniões dos irmãos congregados somente ao nome do Senhor, fora do sistema denominacional, cresce de forma exponencial, não é certo? Não. Errado. De jeito nenhum. A grande maioria é formada por pessoas com diferentes motivações. Lembre-se de que a verdade nunca foi e nunca será popular. E quando eu falo em estar congregado somente ao nome do Senhor, eu não estou falando de algum movimento moderno, tipo desigrejados, igreja orgânica, estação do caminho, igreja local, igreja nos lares, crentes reconfigurados, comunidade de Jesus, igreja simples, coisas do tipo. Tem muito mais títulos por aí, nem sei todos. Existem muitos, sim, descontentes com as denominações e eles se separam delas para formarem grupos que geralmente acabam funcionando do mesmo modo que uma denominação, mas apenas sem um nome. Tem um líder, tem alguns rituais e tudo mais. Algumas delas são piores até do que as denominações, porque acabam adotando doutrinas malignas. A questão de estar congregado ao nome do Senhor não está tanto no como congregar. Muita gente se pega no como. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo? Como é que fazem? Não é o como. É importante o como, mas a questão está no onde. É o nome de Jesus o lugar de reunião. O lugar de reunião é o nome. O lugar de reunião não é um templo. E era o nome já no tempo do templo, porque Deus no Antigo Testamento falou que o lugar onde ele colocasse o seu nome, ali os israelitas deviam levar seus sacrifícios e tudo mais. Então o nome sempre foi o lugar. Embora fosse representado fisicamente no Templo de Jerusalém. Hoje não temos um templo. Hoje não existe mais um templo como o de Jerusalém, porque hoje a igreja é habitada pelo Espírito. Mas vamos aos diferentes tipos de pessoas que entram em contato comigo pessoalmente, por e-mail ou redes sociais. Primeiro, tem os curiosos. Curiosos não faltam. Eles não estão realmente em busca da verdade, do um só corpo de Cristo, ou de onde e como testemunhar disso na prática. Eles apenas querem conhecer algo mais, para acrescentar mais um lugar à sua lista de igrejas visitadas, para acrescentar mais um check-in lá no Facebook, no aplicativo, nas redes sociais, que eles estiveram ali. Esses são os curiosos. Outra categoria são as pessoas que gostam das minhas pregações, ou das pregações de algum outro irmão reunido ao nome do Senhor. Nada de errado em gostar desse ou daquele pregador, mas algumas pessoas parecem mais interessadas em quem diz do que naquilo que é dito. Essas não estão realmente interessadas em congregar, mas apenas em escutar ao vivo um pregador que elas pensam ser líder de um movimento, de uma congregação. A questão é que os congregados ao nome do Senhor não têm um pastor, um pregador fixo, um líder, além do líder que está no céu. Mas eles praticam o que ensina a palavra de Deus, em 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então essas pessoas, quando visitam uma reunião em algum lugar e descobrem que não sou eu ou algum outro irmão ou pregador favorito que ali prega, elas ficam desapontadas, nunca mais aparecem. Agora, uma outra categoria são de pessoas que acreditam na imagem que é passada nas redes sociais. Pessoas que veem fotos no Facebook dos irmãos reunidos ao nome do Senhor, alegres, comendo juntos, tendo comunhão, confraternizando. Aí elas falam, eu quero também viver assim, num ambiente assim, com irmãos assim. Vai cair do cavalo. Alguém já disse que aqueles que chegam por causa dos irmãos acabam indo embora por causa dos irmãos. Ninguém coloca foto no Facebook de irmãos de cara amarrada, ou passando por problemas, ou brigando. Outra categoria, então, dos que visitam, pessoas brigadas com o pastor ou com os irmãos com os quais congregavam. Essas são as que acreditam que as pessoas reunidas em outro lugar poderão ser melhores. Não são. É todo mundo feito da mesma matéria-prima. Mas, na verdade, são pessoas que estão procurando apenas por um novo terreno de batalha, para também brigarem com os seus novos adversários. Tem muitos assim.
Pessoas assim nunca irão se encaixar em lugar nenhum. Eu já conhecia vários nessa categoria. Eu também conheci alguns que, alguns anos depois de terem abandonado o lugar onde congregavam e passado a reunir somente ao nome do Senhor, em comunhão com os irmãos, voltaram para o lugar anterior, porque aparentemente as inimizades terminaram, esqueceram da briga ou coisa assim. Nunca entenderam. Outra categoria de pessoas que enjoaram, ficaram enjoadas da igreja onde elas estavam, porque achavam muito monótono os cultos. Essas são as primeiras que vão dormir quando visitarem uma reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor e descobrirem que não tem a mesma dinâmica, as reuniões não têm a mesma dinâmica de uma palestra motivacional ou de um programa de auditório. Talvez você tenha escutado alguma reunião gravada e falou, puxa, que legal, um fala, outro fala, outro fala, outro fala. Mas entre essas falas, na gravação, são editados e tirados os silêncios. Não é assim nesse ping-pong, não. Algumas pessoas vão, às vezes, visitam e não encontram essa motivação toda, mas ficam até o final, achando que no final vai entrar uma banda para tocar. Não. Aí quando a banda não entra, elas não voltam mais. Outra categoria são os hereges em busca de audiência. Esses estão em todos os lugares. Alguns deles foram expulsos do lugar onde eles estavam congregados por causa das suas más doutrinas. E chegam pensando que vão encontrar uma plataforma para destilar o seu veneno e conquistar discípulos. Alguns, às vezes, vêm até com o título de pastor. Eu sou um pastor, eu fui pastor lá. Acha que vai receber aplausos. E eu vou dizer uma coisa para você. Os mais difíceis de entender a verdade de estar congregados ao nome do Senhor Jesus Cristo são aqueles que tiveram um título eclesiástico antes. Não que seja impossível, mas são os mais difíceis. Porque tem muita aresta para aparar. Outra classe de pessoas são os pastores desempregados, que parecem interessados em congregar. Sim, eu também já vi alguns casos assim, de pastores que tinham perdido o posto onde estavam, ou de cantores evangélicos que perderam o público, e aí vieram, na verdade, em busca de uma recolocação. Alguns pastores, quando ficam sabendo que não há um pastor à frente, acham que é por não termos ainda encontrado alguém para contratar. E aí chegam confiantes de que vão achar emprego, aí caem do cavalo. E eu já vi acontecer isso também com cantores e músicos, né, que pensavam que ali iam ter uma audiência maior para vender seus discos e fazer seus shows. Quando descobrem que não vão encontrar um palco e o cachê que minguou lá na denominação onde eles estavam, onde se apresentavam, não vai ter ali também. Ninguém vai remunerar cantor. Todos cantam. Teria que pagar para todos os irmãos, então, porque todos cantam no louvor que a gente faz. Não tem uma apresentação tipo programa de calouro. Não é assim. Então, quando esses vêm com esse interesse, logo acabam desaparecendo, não ficam. Finalmente, um número bem pequeno, e quando eu falo bem pequeno, é o de irmãos e irmãs que chegam porque buscam fazer a vontade do Senhor. Não estão atrás de homens, não estão atrás de vantagem, não estão atrás de uma reunião animada, de uma banda, de qualquer coisa. Eles desejam estar congregados a Cristo. Não há outro nome, não há uma denominação, não há um sistema, não há uma instituição, não há um pastor. Eles estão interessados em congregar a Cristo. Não a um pregador bem articulado, a uma banda bem afinada, a todo o poder que a estrutura de uma grande instituição pode oferecer. Bem, esses poucos que chegam são pessoas que não estavam buscando algo para si mesmas, como alguma vantagem pessoal, novas amizades, irmãos mais espirituais. Não tem, meu filho, você não vai achar nunca nesse mundo. Ou um lugar para sentir-se bem. Os que realmente ficam são os que verdadeiramente fizeram ao Senhor a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Onde queres que a preparemos? Ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Lucas 22, de 9 a 10. O homem ali é a figura do Espírito Santo. Lembre-se de que homens não levavam cântaros, a tarefa era das mulheres. O cântaro de água figura da palavra de Deus, como em Efésios 5, 25 ao 27. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O lugar, espiritualmente falando, será um grande cenáculo mobiliado ali no Evangelho. Ou seja, tudo está pronto e com um lugar para todos, espaço para todos. Além de cenáculo representar um andar alto, separado do nível do chão deste mundo, das instituições humanas, das organizações humanas. Foi somente quando os discípulos chegaram ao lugar que o Senhor os dirigiu, por meio do homem com o cântaro que representa o Espírito Santo, foi só quando os discípulos chegaram ali que o Senhor se colocou à mesa com eles. E é somente quando estamos congregados no terreno ordenado pela palavra de Deus, ao nome de Cristo, é que nós podemos contar com a presença do Senhor no nosso meio. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20.